querido, usa teu servo mais e mais as tuas mãos. Mais do que eu sou ter usado ele, Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor. Fala conosco nessa noite grandemente, meu Pai. Deus, eu coloco a vida dele nas tuas mãos, Senhor. Seja com ele, Senhor. Usa ele poderosamente. Em nome de Jesus, amém? Vamos ser meu servo, Senhor. Com palmas para a igreja. É para Jesus a salva, igreja. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Aproveitando que a igreja está de pé, vamos já meditar na palavra do Senhor, amém, igreja? Exaltado o nome do Senhor Jesus. Hoje é o 6º elo da campanha, irmãos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus, aleluia. 6º elo da campanha, amém? Eu quero aqui agradecer às irmãs pela oportunidade de estar pregando aqui a palavra do Senhor, e o pastor também da igreja, o pastor Paulo, que me passou a oportunidade, amém? E a Deus por essa oportunidade de todos nós estarmos aqui para juntos adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus da campanha. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E nesta noite nós vamos aprender um pouco da palavra do Senhor a cuidar da nossa casa. A cuidar de mim, eu cuidar de mim, não sei se é o correto falar assim, você cuidar de você, cada um cuidar de si, todos nós cuidarmos, cada um de nós. A passagem é bastante conhecida no livro de Lucas, capítulo 8, a parábola do semeador, onde Jesus faz a comparação dos terrenos, dos solos, quando recebem a palavra. Aleluia, glórias a Deus. E eu peço à igreja que abra o seu coração para que o Senhor venha falar com você através da palavra. E que a voz do Espírito Santo somente se ouça. Porque Deus é que vai falar com a igreja através da sua palavra. Amém? Amém. Aleluia. Todos se encontraram? Lucas capítulo 8. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Podemos ler? Amém. Do verso 4, que diz assim o texto da palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Ajuntando-se grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades, falou por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e nascida secou, porque não tinha umidade. A outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Tendo dito ele estas coisas, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A igreja pode assentar. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Igreja, muitas das vezes, e se nós prestarmos atenção a você, ouvinte de casa, que acompanha pela live, se pararmos para refletir, às vezes, e na maioria das vezes, buscamos bênçãos de Deus para a nossa família, para o esposo, para a esposa, filhos e filhas, parentes, enfim, para alguém da casa. E quando buscamos para nós, é uma porta aberta, é a cura, é um milagre ali, numa área material, financeira, espiritual, emocional, pessoal. E muitas das vezes passa despercebido a necessidade espiritual que cada um de nós temos
que temos que ter? É que temos diante de Deus. E muitas das vezes preocupamos muitos com os outros, e quando preocupamos conosco, preocupamos com as coisas materiais, e às vezes, e na maioria das vezes, esquecemos das espirituais. No livro da campanha, crendo no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, essa parábola do semeador é muito fácil pregar ela, é muito fácil ao mencionar ela, falar sobre os tipos de terreno e querer exemplificar as pessoas que elas representam. E muitas das vezes esquecemos que esses terrenos somos nós. Que quando ouvimos a palavra de Deus, à medida que damos crédito à palavra de Deus, e que muitas das vezes queremos atribuir que nós somos o solo bom, o fértil, que cresceu, que produziu, mas muitas das vezes nós somos a pedra. E às vezes esquecemos de cuidar de nós, das nossas convicções, das nossas confianças em Deus. Porque você vai perceber aqui na parábola, se você continuar lendo, os discípulos não entenderam, Jesus depois vai explicar para os discípulos não entenderam, Jesus depois explica detalhadamente para os discípulos. Tudo era solo, mas as circunstâncias da vida, da adversidade, as lutas ou os acontecimentos fizeram com que o solo ficasse árido, fizeram com que o solo ficasse duro ao ponto de se tornar rochoso, mas tudo era solo. Então todos igualmente receberam a semente. Aqui a aplicação do texto, o semeador saiu a semear, aplica-se primeiramente a Jesus Cristo, que quando saiu a semear as boas novas de Deus, e depois a todos os pregadores que pregam a palavra, o semeador. A terra somos todos nós, todos nós. Aí, as fases da vida, ou nos momentos em que lá atrás não acreditamos nas coisas de Deus, e que um dia viemos a crer, ou que acreditamos outrora nas coisas de Deus, e hoje não cremos, é que vai decidir se somos terrenos férteis, se somos terrenos bons, ou se somos terrenos duros. Então, eu posso lá atrás ter sido um terreno fértil e hoje ser um terreno duro. Eu posso hoje ser um terreno duro e amanhã se tornar um terreno fértil. Porque a terra aqui somos nós. E a semente, claro, é a palavra de Deus. Aleluia. Somente a palavra de Deus. Mas Jesus, ao pegar a parábola do semeador, ele não estava falando diferente, porque aquele povo conhecia muito bem a agricultura, porque qualquer um tinha lá sua plantação de sei lá o quê. Plantavam o que queriam. Então eles sabiam, qualquer judeu, qualquer ouvinte de Jesus Cristo, sabia que tinha que preparar qualquer cantinho, nem que seja um vazio, né, meu filho? Uma terrinha e tá bonitinho, né? Então, não precisa ser especialista em agricultura ou engenheiro agrônomo. Não precisa ser. Mas tem que, o mínimo, preparar o terreno para receber a semente e tomar cuidado. Então, quando Jesus disse a parábola, todos entenderam, a maioria entenderam. Jesus teve que explicar no individual para os seus discípulos. Interessante que os discípulos não entenderam muito de uma coisa que era tão familiar para eles, mas trazendo a aplicação disso para a nossa vida, igreja. Um semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. O semeador, ele foi semear no lugar adequado. Embora o texto está dizendo que parte da semente caiu à beira do caminho,
O semeador não saiu pela estrada fora e saiu semeando, porque aí seria negligência do semeador, porque ele sabia aonde tinha que lançar a semente e aonde não deveria lançar a semente. Então ele está plantando num terreno, ele está lançando a semente num terreno que havia sido preparado para receber a semente. Mas parte da semente caiu à beira do caminho. Irmãos, esse terreno aqui sou eu e você. E muitas das vezes, quando deparamos com a nossa vida espiritual, e a aplicação disso aqui, principalmente na nossa vida espiritual, não tem nada a ver com o tempo de nós estarmos na igreja ou o tempo que servimos a Jesus. Eu posso ter crido lá atrás e não estar crendo hoje. Eu posso não ter duvidado lá atrás e estar crendo hoje. Porque eu, você, nós é que temos que cuidar do que nós estamos ouvindo, da palavra de Deus que está sendo pregada. Porque Deus tem os seus semeadores, então tem os pregadores da palavra. Aqui tem uma responsabilidade muito grande, que os que pregam têm que pregar a palavra de Deus. Não é o que acha, não é o que gosta, não é o que querem. Não é como um aí que criou uma polêmica danada do hino na harpa, do hino algo mais que a neve é racista. O sujeito não tem Bíblia para pregar mais, aí começa a cantar. Fomos chamados para pregar a palavra, distribuir a semente. Eu não escolho a semente que eu quero plantar. Eu não escolho, nós como pregadores, como semeadores do Evangelho, não escolhemos a semente. Simplesmente lançamos a semente do Evangelho. E somente o Evangelho. E é Ele que vai mudar vidas. É Ele que vai trazer resultados. E nós também, como terreno, ao receber a palavra de Deus, cabe a nós cuidar. Se você ouve algo que te interessa, claro, como o próprio nome já diz, te interessa, você presta atenção. Como é que é? Peraí, repete. Não estava prestando atenção, mas agora interessei. Você é todos ouvidos. Quando é algo que não te interessa, está falando mal de quem você gosta, você ignora ou parte para a briga, enfim. Você quer logo cessar, porque não é do seu interesse. Assim é a nossa atitude espiritualmente falando com a palavra de Deus. Que Jesus Cristo tem semeado a sua semente, as boas novas. E com as nossas atitudes, sim, as nossas atitudes é que vão decidir o que essa palavra, o que essa semente vai ser, onde ela vai cair, o que será feito dela. Porque muitas das vezes deixamos a palavra de Deus, a semente de Deus, que é o Evangelho, à beira do caminho. Ah, Senhor, esse trem aqui não me interessa, não. Não foi isso que eu vim buscar essa noite, não, Jesus. Não foi isso, não. Então, propositalmente, deixamos que a palavra de Deus, que deveria penetrar em nossos corações e surtir efeito, e nós abraçarmos a palavra de Deus, confiar, acreditar, não agradei, Jesus. Deixa de lado aqui na beira do caminho. Então, não interessa o tempo de crente, não interessa a função da igreja, não interessa o cargo. E às vezes colocamos a semente de Deus, o Evangelho de Cristo, à beira do caminho. E depois vamos cobrar de Jesus resultados excelentes. Senhor, mas eu sou teu servo. Mas eu sou a terra. Eu recebo a tua palavra. Recebeu, mas jogou na beirada, jogou para a beirada. Isso é uma reflexão, irmãos, porque é muito fácil pregar isso aqui e dizer que quem a semente à beira do caminho é o incrédulo, é o perdido lá no mundo, ainda novo, né? Cachaceiro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas a igreja também está cheia de servos de Deus, que a palavra de Deus está na beira da vida dele. Então, como aqui, nós vamos hoje
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E vamos preocupar em salvar a nossa casa espiritual, a nossa vida. A palavra de Deus é para nós. E muitas das vezes, nós é que estamos colocando a palavra de Deus à beira dessa terra, na nossa vida, nos nossos corações. Quando o Senhor pede para que nós oremos, quando o Senhor não deveria pedir para orar, porque é obrigação nossa de termos comunhão com Ele, de termos contato com Ele, de falar com Ele, porque Ele é amor, porque Ele é misericórdia, porque Ele é a fonte da nossa vida. E o Senhor tem que ainda ficar lembrando: vai orar, meu servo, vai orar, meu servo, me busque. É porque a semente do Senhor, o Evangelho, está à beira do nosso caminho. Então que nós venhamos a refletir para que a palavra de Deus, nós possamos receber ela bem, e não só o que nos agrada. Se Jesus recebesse de Deus só o que lhe agrada, o que lhe agradasse, hoje não teria igreja. Porque lá, quando Jesus foi para morrer, ele queria uma coisa que lhe agradasse. Pai, passa de mim este cálice. Ele, Jesus, não queria morrer. E se Deus agradasse Jesus, ele não morreria, não teria igreja, não teríamos um Salvador, não estaríamos hoje dando glórias a Jesus, não saberíamos quem era Jesus. Então, nem sempre, por mais que às vezes a palavra de Deus não é agradável a nós, mas é a palavra de Deus. Aleluia. A gente tem que aprender a recebê-la e dar a ela o devido valor. Porque não agrada agora, não agrada hoje, mas vai produzir vida, vai produzir resultado no dia de amanhã. Vai ser livramento amanhã, vai ser escape amanhã, vai ser bênção amanhã. Hoje está doendo, mas amanhã vai ser cura. É isso que nós temos que aprender acerca da palavra de Deus. O texto continua dizendo: de uma outra que caiu sobre a pedra, e nascida secou, porque não tinha umidade. Só que pedra também é terra. Pedra é terra. Pedra é nada mais a terra que foi vou dizer a palavra mais simples, foi endurecendo, endurecendo, endurecendo e se tornou pedra. Mas a pedra é terra. Antes de se tornar pedra, é terra. Então, alguma vez, aquela pedra estava apta para receber a palavra e ter um bom resultado. Mas o tempo em que ela foi ficando árida, foi ficando seca, sendo pressionada, ela se endureceu e a terra tornou-se pedra. E são quantas as pessoas que ouvem a palavra de Deus e não querem ter resultados, não querem pelo resultado que Deus tem para ele, e ele vai endurecendo. E de tanto ouvir o Evangelho de Cristo, o Evangelho já não surte mais efeito na sua vida. Ele sabe que Deus fala, ele não tem dúvida de que Deus fala, ele sabe que Deus falou hoje. Ele sabe que Deus fala, ele não tem dúvida das coisas de Deus, ele não tem dúvida de Deus, porque ele sabe, porque lá atrás ele foi terra, como diz, fofa, terra fértil, terra úmida, mas a dureza das circunstâncias da vida o fez hoje virar pedra. Então ele sabe que Deus existe, ele sabe que Deus é Deus, que Deus é poderoso, que Deus fala com ele, que Deus tem misericórdia dele, mas nada surte efeito, porque ele endureceu. E nós temos que tomar cuidado, para que essa pedra não seja eu, não seja você, não sejamos nós. Porque pode ser. E se não somos pedra hoje, tenhamos o cuidado para não tornar essa pedra firme, devido à luta, ou às adversidades, ou às frustrações, às decepções que acontecerem no dia a dia. Porque muitos acreditaram e hoje não acreditam mais. E estão dentro da igreja. Então, cuide de você. Se você cria no poder de Deus e hoje já não crê como antes,
reconheça que a sua terra está endurecendo. É um fato bíblico. Oh, glória. Isso aqui amolece a terra, viu? E isso nós temos que entender e compreender dentro da palavra de Deus. Às vezes, apegamos demais a uma certa função ou uma posição e esquecemos que isso não nos capacita em nada, a não ser a palavra de Deus em nós, o Espírito Santo em nós. Então toma cuidado. Se você não crê como cria antes, se você não tem mais entre você e Deus, não é para a igreja, não é chegar na igreja todo animadão aqui e querer que achar, não é essa coisa física, mas aquela coisa entre você e Deus. Você cria no milagre porque você não estava vendo nada, mas você sabia que Deus ia prover alguma coisa. E hoje você já não vê a mesma coisa, já não percebe mais a coisa, já não sente mais a mesma coisa. O terreno está endurecendo. Concorde você ou não. A palavra de Deus está te alertando isso. E é necessário que nós cuidemos da nossa terra, da nossa alma, para que a palavra de Deus produza. Caso contrário, não é a oração que vai produzir, é a palavra. Você vai ver que, na segunda circunstância em que a semente cai sobre a pedra, o terreno pedregoso, é sufocada. A palavra morre, a semente morre. Então não deixa isso. Porque hoje em dia, a grandeza humana, a soberba humana está cada vez mais sendo exaltada, sendo cada vez mais solicitada. Ninguém quer se passar por mais humilde do que o outro, porque é mais simples, cada um quer ser o melhor. Então, se o outro, eu só vou usar exemplos simples para que os irmãos entendam, né? É lógico que a fé não é dessa maneira, mas eu vou exemplificar de uma maneira bem simples, para que seja facilmente entendido. Se eu percebo que o irmão tem 1 quilo de fé, eu quero ter 10 quilos, para ser mais do que ele. E se o irmão fez uma coisa grande para Jesus, mas mostrou, como é que ele fez aí? Vou fazer melhor ainda. E às vezes esquecemos que não é isso. Então, cada vez mais a grandeza humana está sendo aflorada, está sendo solicitada, está sendo incentivada. E a gente sabe que para Deus e com Deus, o relacionamento é aquele que reconhece. Senhor, igual Pedro, quando estava afundando. Se fosse hoje, nos dias de hoje, Pedro afogaria, morreria afogado e não ia pedir socorro. Que é isso? A pessoa acorda, escolhido, discípulo, chamado, quem é o diabo pede em mim aqui? Eu sou eleito, ungido, sai para lá, sai está lá. Mas ele não se deu, não quis nem saber. Socorro, Jesus. Aleluia. E é isso que nós temos. Refletirmos à luz da palavra. Deus, eu sei que o Senhor é Deus de milagre. Mas eu não estou vendo milagre, não estou vendo nada, Senhor. E entender que tem alguma coisa que está endurecendo a sua terra no sentido espiritual, e clamar por socorro e reconhecer. É verdade. E pedir ao Senhor que derrame a chuva do Espírito Santo, que seja derramado a água da vida, que é Jesus Cristo, para que recupere este terreno, para que a palavra de Deus não seja desperdiçada na vida. Porque é fácil dizer que o mundo está ouvindo a palavra de Deus pela internet, pela televisão, pelo sei lá o quê, e o mundo está rejeitando e ignorando a palavra de Deus. Mas muitas das vezes a palavra de Deus está sendo ignorada pelos servos de Deus, que não estão percebendo, que estão morrendo, que estão afogando nos mares, que está virando pedra. Então, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas primeiro tu tem que ser salvo. É você que tem que ser salvo. Porque Jesus salvar a tua casa e depois você não subir, não faz sentido. Então é você, é cuidar de você primeiro, da vida espiritual.
É fácil dizer que Jesus vai salvar o que lá não está salvo, o marido, a mulher, o filho, a filha, o vizinho, que Jesus vai salvar aquele lá. Mas muitas das vezes quem está mais perto da perdição somos nós. Esse terreno, essa terra, somos nós. E é possível sim que eu e você estejamos com o coração duro, ao ponto de que a palavra de Deus está morrendo dentro de nós. Que o Senhor tenha de misericórdia. Que o Senhor derrame a água, que se for necessário, Deus manda alguém com um arado e passa a máquina espiritual, mas que amoleça de novo esta terra. O Espírito Santo seja abundante em nossa vida, para que nós possamos crer e saber que a palavra de Deus é viva, que a palavra de Deus é poderosa. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos a sufocaram. Os espinhos estavam na terra. A terra estava boa para os espinhos. A terra estava boa também para a semente. Ambos nasceram e ambos cresceram, mas os espinhos sufocou a planta, a semente. Às vezes nós recebemos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, gostamos da palavra de Deus, confiamos na palavra de Deus, estamos sempre preocupados com a palavra de Deus e meditando na palavra de Deus, mas a gente também ouve as outras coisas. E as outras coisas sufocam a palavra de Deus. Às vezes você vai a uma igreja, a um culto, e ouve uma mensagem abençoada, ou que seja na internet, que seja quando você está em casa, no carro, não sei, ou ouve uma mensagem poderosa e você é edificado ali, naquela mensagem. Deus fala com você naquela mensagem. E aí depois você vai para outros canais e ouve os montes de baboseira. E no final você fica com medo das outras coisas e esquece do que ouviu a palavra de Deus, e aquilo sufoca a palavra de Deus. E hoje em dia, os crentes estão divulgando em suas páginas, em suas redes, mais a mentira do que a verdade. Mais coisas falsas do que verdade, só porque achou bonito, só porque achou legal, estão compartilhando, e às vezes nem se dá conta que às vezes o belíssimo post, o folder, sei lá o quê, às vezes é de uma questão maçom, é de uma questão espírita, mas é bonito, é legal. Eu vou postar, porque quem sabe alguém não está curtindo. E as coisas e os espinhos do mundo vão sufocando a palavra. Está dizendo aqui a palavra. Se você sabe que tem algo que entristece a sua fé, como assim, irmão, entristecer minha fé? Você está feliz com Jesus, você está alegre, foi um culto abençoado, teve uma semana de bênção, e às vezes você tem contato com alguém, que essa pessoa só fica te entristecendo, dizendo coisas que não te agradam. Você deve evitá-la, se for possível. Porque às vezes é o marido, é a mulher, é a pessoa da casa, aí não tem como, né? Mas na maioria das vezes, é a gente que vai lá. A gente vai com a própria mão. Que a gente procura. Ó, irmão, eu tenho dificuldade de ler Bíblia, irmão. As letras somem, ó. Eu começo a ler aqui, vai tudo assim, ó. Mas na hora que pega aqui, não some nada, tá tudo aqui, ó. De certa forma, não seriam os espinhos modernos sufocando a palavra de Deus? Não seria? É claro que não vamos deixar de ver o que tiver que ver. Mas se está fazendo mal à nossa fé, a gente tem que evitar. É verdade. Às vezes preocupamos demais com a amizade, um amigo, um grande amigo,
Mas esse amigo às vezes zombam da nossa fé, zomba, todo dia você vai na igreja. Às vezes temos que a difícil escolha de deixar esse amigo para lá, porque ele está fazendo mal à nossa fé. Porque ele é o espinho que está sufocando o que Deus tem para a nossa vida. É verdade. E não adianta você dizer que não, porque a palavra de Deus aqui está dizendo dos espinhos que sufocam. Misericórdia. Sufocam. E muitas das vezes podemos evitar isso e não evitando. Mas ele é legal, ele é gente boa. Então você não vai produzir. Porque as 3 sementes não produziram. A que caiu à beira do caminho não teve sucesso. A que caiu na pedra não teve sucesso. A que caiu entre os espinhos não teve sucesso. Não adianta investir em terreno assim. Não vai dar certo. A palavra de Deus está dizendo para você, para que nós venhamos cuidar da nossa vida. Pessoas que quando ouvem a palavra de Deus, crê que Deus vai fazer coisa tremenda. Aí depois chega em casa, comenta com alguém, e essa pessoa, sei não, hein? Você acha que você merece? Duvido. E a pessoa fica a semana toda triste. Para que contou para ele? Não conta mais. Não conta mais. Ouviu a palavra de Deus, Deus falou que vai fazer, então fica só com a palavra de Deus. Ah, por que você está alegre? Você não posso ficar alegre? Não, estou alegre. Estou alegre, pronto. O que aconteceu? Nada, aconteceu alguma coisa, mas eu não vou falar. Aí você vai preocupar daquele que te sufoca? É o que muita gente faz e esquece de cuidar da sua vida espiritual, da sua comunhão, da sua fé. E fica ele mesmo procurando meios ou permitindo que os outros sufoquem a sua fé, a sua confiança. Tem pessoas que têm tudo para ter uma semana abençoada e não é abençoada, porque ele vai abrindo as portas para todo mundo. Eu fui na igreja, rapaz, você viu, Deus revelou que vai fazer isso, ele está ignorando. Aí você conta para quem? Que a vida toda te critica, que a vida toda não te apoia. E você continua contando. Olha os espinhos te sufocando. Independente se essa pessoa seja seu marido, filho, esposo, não sei o quê. A Bíblia está dizendo que está sufocando. O espinho que sufocava a semente estava ali, grudadinho. Não era gente diferente, não era gente estranha, era gente bem próxima. Isso não te diz nada? Que muitas das vezes quem poderá te atrapalhar na sua comunhão com Deus pode estar dentro da igreja, pode estar dentro da sua casa, não vai ser ninguém usado por Satanás lá no fim do mundo. Onde é que você veio? Para ir lá dos infernos? Foi? Não, não veio dos infernos, está em casa. Pode estar na igreja. Então, igreja, vamos cuidar da nossa vida. Se algo faz mal à nossa fé, começa a querer duvidar das coisas de Deus, tira fora. Tira fora. Evita de ver, evita de olhar, evita de ficar falando. Cuida da palavra de Deus na sua vida. E a outra caiu em boa terra, nascida produziu frutos, 100 por 1. Mas quando o semeador saiu para semear, ele não jogou uma semente ali, ele não virou para lá, ele não jogou para lá e não fez assim. Não. Que geralmente preparava-se o terreno. Imagine que o altar aqui seja no terreno. Depois de devidamente preparado, o semeador, geralmente com uma bolsa ao lado, punha lá, vamos imaginar, sei lá, 5 quilos de semente, enfiava a mão aqui, enquanto eu estou fazendo no bolso, fazia esse gesto. E assim, ele não saía jogando assim. Ele não saía jogando. Ele tinha um movimento coordenado. Enfiava a mão na bolsa e ia jogando. Ele sabia que estava preparado aqui. Se está preparado aqui, para que ele ia jogar lá? Então o semeador não desperdiçava a semente. Ele sabia onde que tinha que jogar. E se ele jogava, era porque o terreno até então estava preparado. Assim sou eu e você. Se o Senhor está falando conosco,
Presta atenção nisso. Se o Senhor está falando com você através de alguém, presta atenção no que o Senhor está falando. Porque hoje em dia tem umas pessoas que gostam de escolher, às vezes, a pessoa que fala: se Deus usar o pastor Paulo, eu acredito. Se Deus usar a irmã aqui, eu não acredito. Mas espera lá. Você tem que entender que Deus fala. E quando Deus quer usar alguém, Deus usa. Que não é eu que escolho quem Deus vai usar para falar, mas eu, como terra, eu tenho que estar atento para receber a palavra de Deus, e ao saber que há a palavra de Deus, eu tenho que cuidar dessa palavra. Se Deus usou A ou B, é Deus que quis usar. Agora o negócio, quando eu receber, é entre eu e Deus, e é eu que vou cuidar da palavra. É isso que nós temos que prestar atenção. Senhor, usa fulano para falar comigo. E Deus já usou alguém muito perto de você. E você não deu atenção. Você está querendo alguém grande. Alguém famoso, alguém isso, alguém aquilo. E o Senhor está sempre do seu lado, usando, falando com você e você não percebeu. A produção, irmão, das bênçãos. O solo que estava devidamente preparado, ele recebeu de bom grado a palavra, ele produziu. Então as bênçãos de Deus na nossa vida é de acordo com o que nós acreditamos, não é de acordo com o que um profeta determina. Eu determino 100 bênçãos, se você for perto, você não vai receber nenhuma. Porque a palavra de Deus está dizendo que a pedra, a semente da pedra não produziu. E quem era o semeador aqui? Era o próprio Jesus Cristo. E o próprio Jesus lançou a semente sobre a pedra e não produziu. Porque a pedra estava dura demais. Só que essa pedra, esse terreno, sou eu e você. Então, se eu estou com um coração duro, por mais que Jesus mova, ele vai respeitar o livre-arbítrio. Mas quando eu recebo a palavra, quando eu creio e eu cuido do que o Senhor está falando, as bênçãos vêm. As bênçãos vêm. Então, receber as bênçãos 100 por 1 não é para qualquer um. Todos que estiverem cuidando da palavra de Deus poderão receber, mas não é para qualquer um. A beira do caminho não recebe, não vai receber 100 por 1. O terreno duro, a pedra não vai receber. Cheio de espírito não vai receber. Então cuida você da sua fé, da sua confiança para com Deus. Às vezes quando surge um vídeo, ou quando surge alguém que quer tocar o terror, porque é o fim dos tempos, olha isso aqui, está pegando, Jesus está voltando. A pessoa compartilha com tanto de gente. Mas a palavra de Deus não está dizendo que Jesus está voltando. Por que ninguém compartilha a Bíblia? Por que ninguém compartilha a palavra? E muitas das vezes estamos compartilhando os espinhos. E muitas vezes estamos colocando mais pedra do que já está duro. Eu peço à igreja que fique de pé. Eu quero orar juntamente com a igreja, para que o Senhor, na sua infinita misericórdia, derrama a água da vida que é Jesus sobre a nossa terra. E que o Espírito Santo venha com as ferramentas necessárias para, se necessário, quebrar as pedras, se necessário, o arado passar na nossa vida, que passa, mas que nós saiamos daqui essa noite, não com mais cargo, não mais função, mas com mais confiança na palavra de Deus, com mais fé em Jesus, crendo que o milagre, que aquilo que estamos buscando, o Senhor pode fazer. Crendo que o Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, mas nessa noite, antes da nossa casa, nós temos que estar salvos do Senhor. Amém. Senhor Deus Pai, eu te apresento a vida de cada irmão, a vida de cada irmã, dos teus filhos, das tuas filhas, de todo o teu povo. Ó Espírito Santo de Deus, tenha de misericórdia de todos nós, da tua igreja. Senhor, tira, Senhor, aleluia, nos ensina, nos dê força, para que possamos cuidar da tua palavra que é dita a nós, para que possamos ler para ouvirmos a tua voz, que venhamos tirar os espinhos, que venhamos tirar as pedras, que a tua palavra não caia na beira, mas caia no centro da nossa vida, do nosso ser, que nós possamos confiar completamente
nós possamos, Deus, nos alicerçar na tua palavra, e por mais que os espinhos sejam grandes, não queiram sufocar, sabermos, ó Deus, que tem que ser tirado, e que a tua palavra, Senhor, que a tua palavra na vida do meu irmão, que a tua palavra na vida da minha irmã, que a vida que é Jesus Cristo, que a vida que é o Senhor Jesus Cristo, possa entrar nessa casa, nessa terra, nesta vida, esta pessoa que não cria, esta pessoa que não crê, possa crer, Senhor, o milagre da cura, o milagre da libertação, o milagre da transformação, destinar essa casa, opera por amor do teu nome, Espírito da vida, Espírito Santo, fonte da vida, aleluia, água da vida, que caia sobre as nossas vidas, que caia sobre nós cremos no poder do teu nome, há poder no teu nome, há poder na tua palavra, há poder na tua palavra, há poder no teu nome, nós cremos no milagre, há operado, Senhor, vem retirar, meu Deus, venha sobre os ouvintes de casa, vem que está acompanhando a live, venha receber o milagre, venha receber a cura, venha receber a libertação, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado aqui na minha casa, tudo é para a tua glória, tudo é para a tua honra, tudo é para o teu louvor. Amém e amém. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus Aleluia. abençoe. A você que nos acompanhou pela live, até o Glória a próximo. Deus. Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus te abençoe. Amém?